Olá, sejam bem-vindos ao podcast História dos Mais Velhos. Este podcast é um projeto cultural realizado através do prêmio Cultura na Palma da Mão, dando total importância ao desejo de aproximar as histórias e características do povoado da Cabeceira, que é um quilombo localizado na cidade de Vitória da Conquista, trazendo o resgate da memória das histórias vividas pelos moradores. Boa tarde, meu nome é Cornélio Monteiro de Carvalho, nascido em 14 de setembro de 1973 e realmente nessa data que eu nasci, após assim uns 40 anos, meu pai morreu com 40 anos, eu fiquei com 3 anos de idade, com 6 a 7 anos, aí já vi a vida era um pouco sofrida, mas era alegre, né? Mas era sofrida. Daí nós tínhamos aqueles momentos de trabalhar para poder ajudar a nossa mãe, né? No alimento, assim, numa coisa qualquer, porque era necessário, né? E eu me lembro até hoje que tinha meu tio, tia, vovó, que eles tinham a casfarinha ali. E aí nessa casfarinha tinha uma distância de 3 quilômetros para buscar essa mandioca no jumento e tal, e trazer. Era a gente que fazia esse trajeto. Trazer essa mandioca até a casfarinha, da casfarinha, aí já tinha outras pessoas, as mulheres iam raspando essas mandioca e os homens pressando e depois ia para esse processo pro forno, tudo manual, né? E era desse jeito, então era um tempo assim sofrido. Realmente esse pessoal, que essa família da gente é os Boaventura, né? É a família conhecida Boaventura. E assim, eu mesmo já sou um descendente deles que veio de outro lugar, né? Que ele chegou até aqui porque eles moravam em outro município, outro lugar, que lá era como escravo, né? Que eles trabalhavam realmente a troco da comida, de uma coisa assim, dormida, porque não tinha liberdade para sair, para poder conhecer outras pessoas, outros lugares, entendeu? E aí, acho que eles teve coragem e fugiu, conseguiu. Chegou até aqui e depois que chegaram aqui, aí foi construir essa família, né? Aí foi multiplicando, mas realmente eles foram os fundadores praticamente, né? Da Cabeceira. Ah, então a família que fundou é a família Boaventura? Boaventura, que é a nossa família, que nossa família somos dos Boaventura, né? Ah. Conhecido como Boaventura. Aí, como foi misturando, aí realmente a assinatura vai, né, mudando, né? De algumas pessoas. Mas os mais velhos, meus majestados antigos mesmo, eram os Boaventura. Era conhecido como Boaventura. E era respeitado também, né? Porque naquela época tinha as pessoas que tinham um pouco de respeito a mais, né? Com os mais velhos. É, correto. Então eles eram assim. E era uma vida sofrida, né? Mas era legal. Aí com passando o tempo que as coisas vai mudando, né? Como vai evoluindo, aí foi mudando mais. Nessa própria Casfarinha mesmo já mudou, já começou a ter um motorzinho, a gasolina, mas tinha, né? Aí foi transformando, foi mudando e o pessoal foi morrendo também, aqueles mais velhos. E aqueles que ficavam, que eram mais velhos do que a gente também, já assumiram aquele lugar e sempre foi assim, né? Mas infelizmente esse negócio de farinha, as coisas, acabou, né? Eu me lembro até hoje que foi um dia de muito sofrimento, que foi um dia que eu não esqueço até hoje na minha vida, que foi quando realmente eles estavam na Casfarinha fazendo esse trabalho. E aconteceu de meu tio, que era o principal dono da Casfarinha, foi morrido, assassinado nesse próprio dia, com apenas uma facada no peito. Mas realmente foi assim, o filho, né? O próprio filho aconteceu essa história real, né? Com essa realidade. Mas como foi? Dura e cruel. Mas como aconteceu assim, você pode contar? O fato foi que ele tinha muito filho, né? Ele tinha bastante filho, não era casado, outros moravam, mas tinha realmente esse aí morava em casa com ele. E ele tinha um problema de epilepsia. E nesse dia lá, começou uma discussão lá por causa de
que ele queria que precisava de uma ajuda e ele realmente não quis ajudar naquele momento e começou, e por isso, por uma simples besteira, ele meteu a faca. Foi pra cima dele, ele foi se defender, mas como ele era velho, né? Ele tinha mais agilidade, pegou e acertou a faca no peito. E matou. E aí foi um desespero doido, os irmãos tudo. Uns queriam linchar ele, matar ele também, mas depois foi. Como tem outros que têm mais consciência, né? Acalmou todo mundo e segurou ele, chamou a polícia, foi preso, mas ficou poucos dias, ficou 2 ou 4, 3 meses. Saiu de novo. Poucos dias também ele morreu também. E foi assim, uma vida desse jeito. Eu dentro dos 6, 7, com 8 anos eu comecei a trabalhar. Trabalho leve, mas eu fazia, né? Realmente não tive oportunidade de estudo, porque realmente era difícil. Talvez tinha até a escola, mas pra gente era complicado, né? Não tinha nenhuma condições de estudo. E na infância do senhor, voltando mais pra cá, o que o senhor fazia mais pra brincadeira? Como você passava o seu tempo quando você tinha tempo pra... Quando tinha tempo era gostoso. Aí era assim, mas era roda, né? Brincadeira de pneu. Nós tínhamos que fazer uma carreatazinha de menino, daqueles moleques que era mais bonito que brincava, e aí cada um tinha essa diversão. Uns brincavam com pneus, jogando roda, outros faziam as bolinhas de meia, né? Enchia de pano e fazia aquelas bolinhas, e tinha essa diversão. Era jogando bola, como não tinha uma bola oficial, uma bolinha, né? A gente inventava lá uma de meia lá com pano, enchia e eu brincava. Mas tinha as brincadeiras, tinha um pinhão também, que a gente gostava de pinhão. Era assim, as brincadeiras, a diversão muito boa. Tinha as brincadeiras de pega-pega também, que era legal, que era aquela brincadeira de esconde-esconde, a gente escondia e ia procurar, era legal, entendeu? E era assim também. Aí quando tinha brincadeira, tinha homem e mulher, tinha as meninas, né? Aí tinha umas brincadeiras boas também, que era de tal do anel, o anelzinho rodou na mão de quem ficou, e a gente procurava e tinha que encontrar, entendeu? E era diversão que o tempo passava, que era tão difícil, mas era tão assim alegre quando a gente tinha essas oportunidades, que a gente nem via a dificuldade. Mas era bom, era gostoso, era bom. E nos momentos assim, como na outra entrevista, falou sobre momentos culturais, assim, o senhor já participou de algum, já viu alguns tipos de roda? Como é que era? Como é que você se divertia na sua adolescência também? Tinha de diversão. A gente gostava muito assim quando tinha as festas, né? Que sempre tinha os forró que eles falavam, o forró das viúvas, né? Aquela festa de São Pedro, as festas assim, a gente ia. E aí era bom, a gente ia, né? Que sempre fazia aquelas fogueiras lá, a gente ficava na beira do fogo, vendo assim, o povo contando, batendo resenha, uns contando história, aqueles mais velhos, a gente gostava, né? De ouvir. E era bom, a gente também gostava quando a gente era assim, já um pouco maiorzinho, que a gente tinha. A gente dançava também, tinha aquelas, né, dançava por a doidada, era muito bom. Era bom. Tinha outras diversões boas assim. Era um tempo bom também, que nesse lugar também todo mundo respeitava todo mundo, né? Não tinha. Era bom. A gente amanhecia o dia brincando. Inclusive tem pouco tempo, tinha, né? Agora que isso parou, né? Com as festas, mas era boa. Era difícil ter, mas tinha, né? Quando tinha era bom, a gente ia. Isso que o senhor falou sobre ouvir, escutar sobre histórias. O senhor lembra de histórias que você já escutou, que você ficou impressionado, histórias da própria família que você já ouviu, que você ficou, tipo, instigado em saber, querendo saber mais, ou buscou saber mais? O senhor lembra? Assim, eu acho assim, né? Que eu me recordo mesmo das histórias mesmo, assim, que eles contavam, que eles falavam assim, que era mesmo, assim, pelo o tempo de
estudo mesmo, na escola mesmo, né? Porque eles falavam quando as pessoas estudavam, que era bom, quando a pessoa tinha oportunidade para estudar, que tinha, às vezes eu ouvia falar que tinha gente que conseguiu estudar, que era professor, que era aquilo, aí eu ficava naquilo, né? Pô, como é difícil para mim, eu não sei estudar, não sei ler, não sei escrever. E é tão bom a pessoa saber ler e escrever. Um dia eu vou tentar ser um professor. Mas eu não tinha essa oportunidade. As histórias era bonita que eu ia contar e eu tinha vontade de realizar. Que era difícil naquela época, não tinha, né? Mas por aí, né? E por aí vai. Outras coisas também que às vezes a gente às vezes me falha na memória agora, mas era assim. Enquanto o senhor foi crescendo e surgiu até a associação e que foi reconhecido como que o senhor lembra dessa época? O senhor estava aqui nessa época da associação quando iniciou? Quando iniciou essa associação que está agora no momento, É. Ou se teve outra antes também, como era? rapaz, eu me lembro que tinha não tinha associação assim, não. Tinha assim o reunião, às vezes quando tinha reunião, né? Mas quando eles faziam reunião, sempre vinha uma pessoa de outro lugar, entendeu? Daí a gente ia para ouvir eles falar assim, alguma coisa sobre que. Mas nunca aconteceu, né? Que com o tempo, com muitos anos, a pessoa podia ia acontecer, né? Mas isso era um caso que ficava ali e sempre. As pessoas também não tinham assim aquela utilidade, aquela sabedoria também para correr atrás, né? Para falar sobre o assunto. Mas era assim, desse jeito, né? Muitas coisas que eu não recordo também, não lembro, não. E sobre o senhor, o que o senhor viveu da cabeceira antes e o que o senhor vive agora, o senhor vê alguma evolução, alguma diferença no lugar? Ah, com certeza. Com certeza. O que nós tinha antes, o que nós tem hoje, antes nós não tinha. Antes você não tinha um transporte. Hoje você tem, antes não tinha uma escola, não tinha um posto de saúde. Hoje tem, não tinha. O povo não tinha. Hoje o povo é civilizado, né? O povo não tinha uma casa boa, melhorzinha para morar. Hoje ele tem, né? Assim, em respeito da convivência da localidade, as coisas hoje é tudo facilitou, né? As coisas de antes, que acontecia antes, eu mesmo, nos momentos que eu passei, eu não queria voltar no passado, pelo que eu estou vivendo hoje, né? Eu não queria voltar no passado, porque, como os mais velhos falavam, que o que eles passou foi pior do que o que nós estávamos passando, né? Mas vem coisa pior para a gente passar, mas graças a Deus, até agora no momento, eu acho que tá para melhor, né? E o que o senhor espera pro futuro, pra cá? O que o senhor vê que precisava ter aqui ou que o senhor quer que tivesse aqui? Rapaz, assim, porque cada um tem uma opinião, né? Cada um, se você for fazer uma entrevista dessa aí, eu acredito que cada pessoa vai te responder assim, diferente, pode ser, né? Uhum. Mas eu acho que futuramente assim tem muitas coisas que seriam importantes, né? Assim, para nossa comunidade. Assim, um emprego mesmo, a gente mesmo desloca tão distante, né? Para poder conseguir ganhar o seu salário. Eu acho que se desenvolvesse uma coisa assim para a gente poder assim, ter um ganho, né, suficiente na nossa comunidade mesmo, seria ótimo. Eu mesmo, qualquer assim, eu mesmo sou um cara muito apaixonado por criação, entendeu? Se fosse para me criar assim, eu gostaria de criar um animal assim que desse uma produção boa para eu poder ter um custo de vida, entendeu? Independente de mim mesmo. Sim. E pro futuro que você deixa pros seus filhos, netos, o
que o senhor quer que passe para eles de história, de conhecimento? Que o conhecimento não é só algo material, físico e econômico, né, de dinheiro. O conhecimento é algo passado. E você adquiriu isso pela sua família. Que conhecimento você passaria para eles? Coisas que você já viveu? O que você vê isso? O que Assim, você passaria? assim, hoje em dia, primeiramente, que eu quero que eles tenham um bom estudo. Porque eu acho que o estudo é o caminho do respeito à realidade, assim, que todos precisam ter, né? Então, mas assim, o que eu passava para eles era assim, que a vida é sofrida, né? Mas a gente vence. E que, assim, no futuro deles, que eles tenham, assim, uma regra certa, siga o que o destino, não é mais que o que eles desejar que seja realizado, mas com muita determinação, respeito pelo próximo e insistência, né? Porque eu acho que tudo precisa de uma insistência. Mas o que eu passo para eles é isso, que a vida é um aprendiz que todo mundo vai vivendo e aprendendo, né? E que eles aprendem o de melhor, né? O de melhor que eu aprendi, eu quero passar para eles. É isso. E voltando um pouco no passado também, quantos irmãos o senhor teve? Eu mesmo assim, materno mesmo, sangue mesmo, não, foi 3 irmãos. Foi. Que tem hoje que só tem 2, que é eu e o outro já morreu, né? É Dilson é vivo, Marquinhos, que mais Marquinhos morreu. E tem mais irmão, tem mais um irmão e 2 irmãs, mas por só parte de pai, né? Foi com a primeira mulher que ele teve. E aí, vocês aí também não tem muito contato não, mas é irmão e já me ajudou muito também, que quando eu tive a primeira vez em São Paulo que eu fui, aí eles me ajudaram muito também. Ah, então o senhor já teve em São Paulo. Já tive em São E qual foi a dinâmica de ir pra fora, pra outro lugar, pra outro estado, provavelmente em busca de emprego, né? Então, o que o senhor aprendeu sobre ir e voltar ao mesmo tempo, né? Porque são duas coisas, você vive duas coisas diferentes, quando você sai e quando você volta. Aí foi duas realidades diferentes. Lá foi uma realidade dura e também foi uma escola, né? Que foi o que eu vivi, eu não quero viver mais, não quero que ninguém viva também, passo o que eu passei. Mas foi assim, foi por um momento de opção, entendeu? É o caso que foi aquela entrevista que a gente estava fazendo antes, que essa opção foi a única que eu tive de eu deslocar até a distância para poder ter um emprego, né? E foi difícil, complicado. Até que naquela época também era mais sossegado do que hoje, né? Mas foi muito sofrido. Eu fui, vivi a realidade de lá, mas eu não me troco a realidade daqui pela de lá, não. Com toda dificuldade, lá é mais complicado. Porque quando você sai de um lugar que eu praticamente da roça para ir para uma cidade grande, uma capital como São Paulo, sem conhecer, é difícil, né? Como eu falei para você, que eu um cara que não sabe ler e escrever realmente, e só pela coragem, igual eu falei para você, né? E assim, pelo respeito à educação pelas pessoas, a gente foi. E graças a Deus fui e vivi lá 3 anos. E até ir embora. Quando foi em eu vim para cá em 97, 1997, estou lembrado, eu vim para. E não voltei mais não, porque para mim, eu falei para você, aqui foi aqui que eu nasci, aqui eu me criei, e aqui eu vivi os meus restos da vida com fé em Deus.
Chegou o momento do nosso podcast em que abrimos um espaço de fala para os moradores da cabeceira pedirem ou comentarem algo sobre a comunidade. Confere aí. Oi, meu nome é Sofia Araújo Monteiro, moro no povoado de Cabeceira e eu acho que aqui devia melhorar, que o ônibus que devia ter mais horários, que aqui não tem, e meu irmão estuda em faculdade, ele tá tendo que pagar aluguel na cidade e não tá conseguindo voltar para casa. E eu acho que na escola devia ter um reforço pra gente que tem dificuldade em algumas matérias e que tivesse mais praças, mais lugares de lazer pra gente poder ter mais uma diversidade aqui. Um agradecimento especial a toda a equipe de produção do podcast História dos Mais Velhos, nos nomes de Kaique Damasceno, Magnólia Silva, Sofia Monteiro e Yuri Araújo. Apoio financeiro: Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.